Então é isso. A gente vai ver agora. Opa. A gente vai assistir agora, a gente vai começar com a matéria de direito penal. Tá? Direito penal é uma matéria muito gostosa de estudar, uma matéria fácil, uma matéria bem tranquila. O que cai para nós é muito texto de lei, aqui vale a pena decorar. Todos os crimes vão trazer um verbo, tá? Que a gente chama também de núcleo. E esses núcleos, esses verbos, é necessário que você decore para se dar bem na prova. Tá? Decorou esses núcleos, decorou esses verbos, você consegue garantir bastante questões na sua prova. Tem que decorar os verbos dos crimes, lá na parte especial. Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês aqui como é o Código Penal. O Código Penal ele é formado em duas partes. Né? A primeira parte é a parte geral. Parte geral. E a segunda parte é a parte especial. Tá? Ele é dividido assim, o nosso Código Penal. A parte geral, que vai do artigo 1º até o artigo 120, vai trazer como os crimes vão acontecer, o que é crime, quais são as causas que o sujeito acaba até praticando uma conduta que está tipificada lá no Código Penal, mas vai deixar de ser crime porque existe a outra situação que acaba permitindo, né, que são os casos, por exemplo, de excludente de licitude. Nós temos aqui na parte geral, mostrando como que vai ser a aplicação da pena, como que o juiz vai dosar a pena do sujeito, né, como que se aplica a multa, como que funciona se caso o cara cometeu um crime em outro país e vier para cá. Né, tudo isso vai ser explicado aqui. Espera aí, só um minutinho. Acho que foi. Então, tudo isso vai ser explicado aqui, na parte geral do nosso código, tá? A parte geral, ela também, ela vai trazer o que é necessário para caracterizar o delito, né? O que é necessário para caracterizar o crime. Tudo isso do artigo 1º até o 120. Mas, fica calmo, porque do 1º ao 120 é uma pequena parte que cai para nós. Apenas uma pequena parte, tá? Então, por exemplo, dependendo do concurso que você vai prestar, você vai estudar o artigo 4º, o artigo 6º, aí depois o artigo 13 até o 25, né, até o 27, 28, dependendo do concurso. Depois o 33. Agora eles estão exigindo também o 69, o 771, que fala sobre concurso de crimes. Depois, o artigo 121 em diante, que aí é a parte especial. A parte especial vai do artigo 121 até o 359, a linha H. Aqui a parte especial vai tratar dos crimes propriamente dito. Aqui são os crimes, tá? Por exemplo, 121, matar alguém. 122, participação ao suicídio, né? Auxílio, induzimento, instigação ao suicídio. Nós temos o infanticídio, o aborto praticado por terceiros. Aí, só que vai de 121 até o 359H, tratando de crimes. Né? A gente tem a conduta criminosa, a gente chama de preceito primário, e preceito secundário é a pena. Ou seja, a parte especial ela traz uma conduta que, se o sujeito praticar, ele vai ter a resposta estatal, a pena. Tá? Exemplo, roubo, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra com emprego de violência ou grave ameaça. Está descrito lá no artigo 157. Pena, reclusão de 4 a 10 anos mais multa. Tá? Ele traz o preceito primário e secundário, conduta e resposta estatal, respectivamente. Só que alguns artigos da parte especial, mesmo que eu estou falando que é tudo crime,
Só que alguns artigos é exceção. Alguns artigos, na verdade, trazem uma outra norma, ou uma norma explicativa, como, por exemplo, o 327. O artigo 327 fala do conceito de funcionário público, né? Porque do 312 até o 326, a gente tem os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Só que, quem é o funcionário público? O 327 vai explicar. Outros artigos também que não trazem crimes é o 127 e o 128, por exemplo, que são normas que acabam trazendo também outras hipóteses de excludentes de ilicitude. A gente vai ver aqui na parte geral algumas excludentes: está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e estrito cumprimento de dever legal e o cumprimento regular de direito. Só que, além desses 4, nós temos mais excludentes de ilicitude. Temos várias, tá? Esse é um rol exemplificativo que a gente vai ver no artigo 23 aqui na parte geral. Beleza? Então, ele é dividido dessa forma: parte geral e parte especial. Algumas coisas eu vou chamar a atenção de vocês, que vale a pena muito decorar, que eu vou mostrar o que cai, o que não cai tanto, né? O que é mais questionado, o que pode ser, o que vai cair mais numa segunda fase, numa terceira fase. Quem for prestar investigador aí tem a prova oral, tá? Então fiquem tranquilos, direito penal é uma delícia estudar, é gostoso, né? Geralmente a galera, quem não gosta é porque quem fez direito teve um professor ruim na faculdade. Eu, geralmente não gosta, acaba gostando de direito civil, né? Isso eu estou falando de bacharéis em direito. Galera que vai prestar concurso da polícia ama direito penal. Então vamos lá, direito penal. Quem é, né, o que é o direito penal? Qual o conceito de direito penal? O direito penal é um ramo do direito público, tá? Então sabemos que ele é um ramo do direito público, que define infrações penais. O que é infração penal? Infração penal é um gênero. Pode ser crime ou delito, que são a mesma coisa, como pode ser contravenção penal, que é uma outra coisa. Mas contravenção penal e crime são infração penal, tá? Então, infração penal é um gênero, o qual tem 2 tipos: crime ou delito, que são a mesma coisa, e contravenção penal, beleza? Depois a gente vai ver a diferença de um para o outro. E além dele ser do direito público, que define infrações penais e estabelece penas, né, ele traz a resposta estatal ali no precedente secundário, ou medida de segurança para casos de sujeitos que são inimputáveis, que não pode responder pelos seus atos, beleza? O Código Penal é o Decreto-Lei 2848 de 1940, e também nós temos a Lei de Introdução ao Código Penal, que é a 3914 de 41. A lei, o número da lei nunca foi questionado na sua prova, viu, pessoal? Não precisa ficar decorando o número de lei, tá? Aplicação da lei penal. Vamos falar de alguns princípios constitucionais, né, da aplicação da lei penal. Nós temos o princípio da legalidade, que está previsto no artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Nós temos o princípio da anterioridade, né, que também está dentro do princípio da legalidade, por isso que são os mesmos artigos aqui. Vamos ver também, né, o princípio da reserva legal, dentro do princípio da legalidade, o princípio da retroatividade da lei penal benéfica, ou irretroatividade da lei penal, que está no artigo 5º, inciso 40, lá da Constituição Federal, e no artigo 2º do Código Penal. Beleza? Só um minutinho. Só um minutinho que tem alguma notificação aqui no... O que está acontecendo? Por que está toda hora com notificação? Deixa eu ver. Acho que não é nada. Tá tudo certo.
Aí. Boa. Então, vamos lá. São alguns princípios que a gente vai estudar aqui no nosso Código Penal, tá? Que é importante para a tua prova. Vamos entender primeiro o que é o direito penal objetivo e subjetivo. Isso aqui não vai cair na tua prova preambular, na primeira fase. Tá? Isso aqui é mais provável que caia na sua prova dissertativa ou na prova oral. Direito penal objetivo é um conjunto de leis vigente no país, no nosso caso no Brasil. E o direito penal subjetivo é o direito de punir do Estado. E o poder-dever, né, que é chamado também pela doutrina de ius puniendi. Tá? Então, quando a gente fala de direito penal objetivo, são todas as normas que trazem uma conduta e colocam essa conduta como crime e tipificam uma pena para quem cometer a conduta. Por exemplo, tráfico de drogas, homicídio. Né? O tráfico de drogas não está aqui no Código Penal, está na lei de drogas que a gente vai estudar na legislação especial extravagante. Interceptação telefônica, né, sem autorização judicial, por exemplo, também organização criminosa, roubo, furto, tá? E por aí vai. Esses são exemplos de direito penal objetivo. Já o direito penal subjetivo, quando a gente fala de direito penal subjetivo, a gente não está falando dos crimes. A gente está falando do direito do Estado de punir. O Estado ele detém esse direito de punir. Ele não tem só o poder de punir, ele tem o dever de punir aqueles que praticam uma conduta ilícita, tá? Direito primário ou fundamental são todas os crimes previstos aqui no Código Penal. São todas as normas constantes no Código Penal. Esse é o direito penal primário ou fundamental. Nós temos também o secundário, que a gente vai ver no próximo slide, que são as leis extravagantes especiais. São aquelas leis que tipificam condutas criminosas que não estão aqui. Aqui é o Código Penal. O Código Penal é chamado de direito penal primário. A lei de drogas não é Código Penal. A lei de drogas é lei de drogas. A lei é uma outra lei, tá? A lei de drogas é chamada de direito penal secundário. Tá? Então, direito penal, Código Penal, é isso. Direito primário ou fundamental é o Código Penal. Direito penal secundário ou complementar são as leis extravagantes. Toda legislação extravagante. O tráfico de drogas, né, a organização criminosa, o crime de tortura, são as leis que trazem crimes que não estão aqui, são outras leis, beleza? Então, direito penal secundário ou complementar. Direito penal do autor, olha que legal. Eu gosto muito desse tema, direito penal do autor, direito penal do fato, porque a gente trata bastante em criminologia. Direito penal do autor é você punir o sujeito que pratica o crime pelo que ele é, pelo seu modo de ser, pela sua aparência, pelas suas características, pela condição pessoal. Você pune o sujeito porque ele é negro, você pune o sujeito porque ele é pobre, você pune o sujeito porque ele é ex-presidiário, você pune pelas características, pelo que ele é, e não pelo fato que ele cometeu. Vocês já sabem, né, já ficou, acho que, claro para vocês, que nós, no Brasil, na teoria, adotamos direito penal do fato. O direito penal do fato é você punir o sujeito pela conduta que ele praticou. Vamos imaginar. Eu tenho várias passagens e cometi um roubo. No Brasil, teoricamente falando, eu vou ser punido levando em consideração a prática do roubo. E não quem eu sou, se eu sou pobre, se eu sou feio, se eu sou... Né, tem aquele Edito de Valério, né, lá das pseudociências, né, de Laporte e Lavater, que a gente vê lá em criminologia, lembra? Que traz a ideia de que se tem dois suspeitos, você pune o mais feio. Esse é o Edito de Valério. Aqui não existe, no Brasil não tem isso, né? Aliás, a grande maioria, esse caso não tem mais, não existe no mundo todo, mas tem lugares que até o direito penal do autor influenciam. Aqui acaba influenciando na prática, de certa forma, né? A gente percebe com evidência que algumas pessoas acabam tendo a pena influenciada por conta das características, né? Por conta do que ela é.
e não somente do que ela fez. Claro que o que ela fez é o principal motivo da punição. Então, no Brasil, nós adotamos o direito penal do fato. Você pune o sujeito porque ele praticou um crime, e não porque ele é pobre, não porque ele é... Né? Agora, fazendo uma observação, o artigo 59 do Código Penal, que traz a dosimetria da pena, né, lá mostra como o juiz vai aplicar a pena, né, um sistema trifásico e tal. O juiz, ao aplicar a pena, ele vai pegar o crime que o sujeito praticou, por exemplo, o roubo. Reclusão de 4 a 10 anos mais multa. Está lá, 4 a 10. O juiz não pode ultrapassar nem aquém, nem além da pena. Não pode ser menos que 4, nem mais que 10. Tem que ficar dentro desse limite. Isso se chama pena em abstrato. Quando ele dosa essa pena e define uma pena, chama pena em concreto. Para ele definir essa pena em concreto, ele vai analisar algumas circunstâncias judiciais. Por exemplo, a circunstância os muros, repercussão, a participação da vítima no delito que a gente vê lá na criminologia, né, dentro da vitimologia, se o sujeito tem antecedentes criminais, né, ou seja, de certa forma tem, né, uma característica aí, mesmo o que muitos não concordam, quem é mais garantista acaba não concordando, né? Por que você vai julgar o cara se ele tem antecedentes criminais, sendo que ele já pagou, né, pelo crime cometido? Então, mas isso é uma discussão que não cabe na nossa prova. Então, adotamos o direito penal do fato. Vamos ver o princípio da fragmentalidade. Esse princípio traz a ideia, e a gente fala muito na criminologia também, né? Que o direito penal, ele só vai se importar com uma pequena e, mais importante, parcela de bens jurídicos existentes, de bens existentes na sociedade, né? Ou seja, se aconteceu alguma irregularidade, primeiro, vamos olhar, essa irregularidade pode ser conduzida ali por um direito trabalhista, um direito tributário, um direito civil, né, qualquer outro ramo do direito sem ser o direito penal, só se nenhuma outra área der conta de resolver, aí surge o direito penal. Ele só vai se preocupar com uma pequena parcela dos bens, só aquilo que é mais relevante, tá? Só aquilo que são mais lesivos e inadequados socialmente, beleza? Então, são os crimes que realmente acabam atingindo de forma grave a sociedade. Por quê? Por que o direito penal a gente fala que só atua em última ratio, ou seja, em último caso? Porque até a gente mexe com pena privativa de liberdade. Quando a gente coloca o sujeito para responder um processo penal, ele está sujeito a uma pena privativa de liberdade. E restringir a liberdade de alguém é uma coisa muito séria. Então, é melhor se verificar se o direito civil não pode conduzir, por exemplo, o crime de adultério. O sujeito é casado, trai a mulher dele e tal, comete o crime de adultério. Esse crime não existe mais, desde 2006, porque deixou de ser relevante, né? É até triste falar, né? Mas deixou de ser relevante. Por que deixou de ser relevante? Porque o direito civil já resolve, né? Não é porque é costume, não é porque todo mundo está fazendo, então deixou de ser crime. Não é nada disso. Costume não cria lei nem revoga lei. Isso nunca, beleza? Costume não revoga e não cria lei. Mas o direito civil já dava conta de resolver. Então, foi revogado o crime de adultério. Princípio da legalidade, importante para a nossa prova. Preambular também, tá? A primeira fase também. O que diz esse princípio que está previsto no artigo 1º do Código Penal? Olha a importância. E também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Vou até colocar aqui, ó, também no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal de 88, beleza? O que diz esse princípio? Que não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. Que em latim é nullum crime, nulla pena sine lege. Olha só, o princípio da legalidade, eu já falei para vocês no comecinho da aula, pode ser dividido em dois. E o princípio da anterioridade de lei e o princípio da reserva legal. Ou seja, o princípio da legalidade é um princípio que cabe dois subprincípios. Tá? Vamos pegar esse princípio da legalidade e dividir em dois. Ó. Vamos dividir aqui nesse ponto.
Não há crime sem lei anterior que o defina, princípio da anterioridade de lei. E não há pena sem prévia cominação legal, princípio da reserva legal. Tá? Então, são dois subprincípios que estão dentro do princípio da legalidade. Já vou explicar o que significa. Nullum crime, nulla pena sine lege. Caiu na sua prova. Ô, professor, mas falou que cai só o texto de lei, agora está falando que cai latim? Pois é. Esse princípio caiu na tua prova. Eles perguntaram, nullum crime, nulla pena sine lege, o que significa? Tá? Então, é bom você decorar algumas expressões em latim. 2018, por exemplo, caiu tráfico de influência, né? O fumaça, o fuman, que é eles questionaram o latim para o tráfico de influência na prova de delegado. É que a gente está falando da prova de delegado, né? Não é o que a gente vai tratar aqui, mas na tua também caiu. Para você que vai prestar para investigador ou outros cargos, nível médio, salvo engano, isso aqui caiu para a gente, que é nível médio. No crime, nulla pena, sine lege, acho que caiu para a gente de polícia. Princípio da legalidade, a gente tem que ler de uma forma ampla, tá? Como uma forma ampla? A gente lê assim, não há crime nem contravenção penal, nem lei, sem lei anterior que define, nem penas, nem medida de segurança, sem prévia cominação legal. Olha só o que eu estou querendo dizer. O direito penal, sempre quando você for fazer uma interpretação, ou quando falta alguma coisa na lei, que a gente vai falar de analogia, você sempre vai fazer essa interpretação, ou essa analogia, de uma maneira a beneficiar o réu. Sempre beneficiar, nunca prejudicar, tá? É sempre pró-réu. Então, quando você lê não há crime, você também pensa, também não há contravenção sem lei anterior que defina. Por quê? Porque crime e delito são uma coisa, contravenção penal é uma outra coisa, tá? Tem uma lei de contravenção penal que traz condutas que o legislador considera menos grave que crime. Então, ele coloca lá a contravenção penal.